Vamos falar um pouquinho de movimentações políticas, eleições já no ano que vem, movimentações já se intensificando nesse ano. Lula comentou sobre as críticas que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, fez sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Kassab havia dito que Haddad não consegue comandar a economia do país. Lula também comentou sobre outra fala de Kassab em relação ao petista não ter sido reeleito ou não ser reeleito agora em 2026. Vamos ouvir. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. É importante a gente lembrar. Eu posso não gostar pessoalmente de uma pessoa. Eu posso ter crítica pessoal àquela pessoa. Mas não reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o país em 2023. E nós conseguimos, num governo, num parlamento totalmente adverso, totalmente, porque o meu partido só tinha 70 deputados em 513, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição, que permitiu a gente ter dinheiro para cuidar das políticas, pagar inclusive dívida do governo passado, e ainda teve política para fazer mais investimento em educação e também no Bolsa Família. Agora, Jaqueline, quando a gente vê essa resposta de Lula, esse posicionamento às críticas de Haddad, aliás, de Kassab em relação ao ministro Haddad, é mais ou menos em linha, não sei se você concorda, com o que ele fala a respeito do crescimento da economia brasileira, da condução da política fiscal aqui no Brasil. Existem problemas, mas o papel dele, do governo, é trazer otimismo e os pontos positivos do que está sendo estudado e implementado a respeito, por exemplo, da PEC da transição, que o próprio Lula citou. Alguns aliados de Haddad e de Lula chegaram a falar sobre o protagonismo de Haddad na aprovação da reforma tributária, que ficou décadas parada no Congresso Nacional. É mais ou menos o mesmo comportamento que a gente mostrou de Lula antes? Sim, o Lula ele tem uma situação de proteger os que estão bem perto, né? E eu percebo isso muito na fala dele, quando ele percebe que há algum tipo de descontentamento com quem ele confia demais, ele sai para proteção mesmo. Isso passa uma imagem boa? Lógico que passa uma imagem boa. Não dá para desconsiderar o que o ministro Gilberto Kassab fala, porque ele é extremamente bem articuloso, ele é extremamente bem inteirado de todas as situações que estão acontecendo no governo, mas a posição do presidente Lula é muito a de apaziguar. Olha, você não deve falar isso, você não deve falar aquilo, olha, está tudo bem, nós sabemos o que está acontecendo, fique tranquilo que nós vamos ajeitar, não precisa ficar dando tiro em ninguém. Eu entendo essa posição dele, é uma posição que ele toma para deixar tudo em paz, assim que eu percebo, Lívia. Agora, Ellen Brown, muito se fala sobre a sagacidade de Gilberto Kassab. Ele é muito. Porque ninguém acredita que Kassab, poxa, sem querer eu soltei que eu não concordo com a condução da política econômica do governo Lula, conduzida pelo Haddad. Muitos dizem que, de duas uma, ou ele está fazendo essas críticas ao ministro já pensando nas eleições de 2026, de talvez Haddad ser candidato no lugar de Lula, que é uma possibilidade, ou então ele está fazendo um aceno importante para a oposição, para eleitores de Tarcísio, do qual ele é ministro, inclusive, governador de São Paulo, pensando também nas eleições de 2026. Seja Tarcísio se candidatando à reeleição, seja Tarcísio representando a oposição no lugar de Jair Bolsonaro na eleição presidencial. Posso contar um bastidor? Ai, por favor. Então, vamos lá. Ontem, quando o Kassab deu essa declaração, um cliente me ligou e disse assim, gente, o que está acontecendo com o Kassab? Para onde é que ele está olhando, né?
Ano passado, vocês devem se lembrar quando teve toda uma crise no governo do estado de São Paulo por causa de um policial que tocou uma pessoa de cima de uma ponte. E aí começou uma discussão sobre a polícia de São Paulo, como que a polícia de São Paulo estava atuando. E aí eu estava conversando com alguns clientes meus que são empresários, grandes empresários de diversos ramos aqui da região sudeste do país. E eles disseram, olha, não, a gente tem que falar com o Tarcísio, a economia brasileira não aguenta mais 4 anos de governo petista, a coisa está muito feia, a gente está caminhando para uma recessão, a gente vai ter um replay do que foi Dilma. E eles tinham vindo aqui à capital paulista para conversar com o Tarcísio no meio dessa crise de segurança das câmeras. No dia seguinte, Tarcísio vai a público e diz, eu errei, as câmeras são um equipamento super importante, realmente para a polícia, ou seja, ele faz um aceno mais ao centro do que ao bolsonarismo ideológico extremo, né? E aí, na hora, eu saquei o que estava acontecendo. O Tarcísio estava recebendo uma romaria de empresários dizendo, você é a nossa esperança para 2026. Até ali, o Kassab tinha todo um discurso construído que era o seguinte, Tarcísio, você não pode sair para a presidência em 2026, você precisa sair em 2030, porque em 2030 não haverá mais Lula, e já vai ter em 2026 toda a direita se pulverizado, tentado candidatura, porque o Caiado quer sair candidato, porque o Zema quer sair candidato, porque Ratinho Júnior quer sair candidato. Então, deixa eles se pegarem em 2026, você tem uma reeleição tranquila em primeiro turno a governo do estado de São Paulo, em 2030 você sai à presidência com uma baita aprovação e está tudo certo. De repente, Kassab começa a mudar. Por acaso? Claro que não. Ele está vendo todos esses movimentos de bastidores. Esses empresários que vão falar com o Tarcísio falam com o Kassab também. E muito se especula sobre a ambição de Kassab, que seria ou vir a governar o estado de São Paulo ou vir a ser um vice numa chapa de Tarcísio presidente. O que Kassab está fazendo? Kassabiando. Lançando ideias ao horizonte para testar como que se reage quando eu critico Haddad, provável candidato se Lula não sair em 2026. Ele tem ministros no governo Lula, gente. Kassab tem ministro no governo Lula. Três, é secretário de Estado de Tarcísio. Kassab só está kassabiando, só está testando os humores para saber em qual pé, em qual canoa é mais seguro você subir daqui para frente. Foi bom até a Ellen destacar. Eu estava fazendo a pergunta e falei, que Kassab ministro de Tarcísio. Não, secretário de Estado. Mas tem ministros, por isso a confusão. Porque está lá em todos os lugares, gente. Você está certíssimo. Do governo de São Paulo, mas que tem, por meio do partido, essa representação em ministérios do governo Lula. Agora, esse bastidor tem tudo a ver com o que a gente está especulando aqui, né, Luana? À toa, sem querer, não foi. Kassab não soltou essa numa reunião com agentes de mercado. Exatamente. Nenhum movimento ali não é calculado, né, Lívia? É um dos políticos mais reconhecidos, renomados e respeitados, inclusive, do Brasil. Então, a gente tem que ficar realmente atento a essa movimentação e tentar aqui fazer, como a Ellen trouxe, com os bastidores, análises do que pode significar. E eu acho que para contribuir, além dele ter visualizado, né, e eu chamei de testar as águas, testar a água para ver se está morna, ver se está quente, ver se está fria, eu acho que também esse teste veio em função de observar a fragilidade do governo atual e também dos oponentes aí de centro-direita, que tem algumas candidaturas já se formando, e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que seriam novamente os dois polos, né, Jair Bolsonaro e Lula, para a eleição de 2026, e outros candidatos que estão tentando ali. A gente tem Caiado, tem ainda Pablo Marçal, teve aquela tentativa, ou pelo menos uma repercussão ali de uma especulação em relação a Gustavo Lima. Tem outros nomes, Zema, por exemplo, né, o próprio Tarcísio, Ratinho. Então, tem muitos nomes, e essa pulverização de nomes na centro-direita também dá espaço para que ele, vendo a fragilidade de Lula, que inclusive declarou recentemente que talvez não fosse candidato, né, que pudesse não ser candidato. E a resposta dos dados, né, de baixa aprovação desse governo, a dificuldade com a economia, a questão da inflação. Então, eu acho que ele observou esse ambiente, mais as suas ambições, que a Ellen bem trouxe aqui, muitas delas, né, das possibilidades que existem, e viu um espaço para testar a água, para colocar ali a sua crítica,
para tanto apoiar um pouco nessa corrente de crítica em relação ao governo Lula, mas também lançar possibilidade de nomes para sua própria candidatura via o PSD, que é o seu partido. Lembrando que ele é presidente do PSD, fundador do PSD, e tem aí toda a condição de, nesse jogo político para 2026, ser um grande articulador novamente. E nesse ano, mais importante ainda, no momento em que os bastidores, né, mostram, e os dados mostram que os atores que estão mais ao centro vão ter mais destaque, né? Falando aqui de opinião da população, a população também está cansada desses extremos, cansada da polarização. Os números de todas as pesquisas mostraram que existe um eleitor órfão e que quem tiver a maior capacidade de se comunicar com ele, com certeza vai ter um bom resultado eleitoral. Ana, tem algumas pessoas, algumas lideranças políticas que apostam que essa manifestação do Kassab, embora eu concorde com a Ellen, e até já manifestei isso, nem esteja muito ligada às eleições de 2026. Para parte desses políticos, desses agentes, né, que acompanham a política, talvez seja uma forma de Haddad já demonstrar insatisfação com possíveis mudanças nos ministérios, como a reforma ministerial, porque há uma possibilidade, informações de bastidores, de que o próprio Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia do PSD, saia do ministério para ir para outro ministério, talvez com menos relevância. E o PSD não quer perder cadeira, obviamente, muito menos perder, além de perder cadeira, perder ministérios importantes. Pode ser isso também, ou você acredita mais que ele está olhando para 2026? Lívia, eu acho que pode ter um pouco de cada coisa. Essa reforma ministerial que tem sido aventada vai deixar alguém descontente, porque alguém vai perder lugar, isso é óbvio. E tem essa questão toda das eleições que cada vez fica mais claro para todos nós que os políticos estão muito mais preocupados em se manterem no poder do que efetivamente fazer algo para a nossa sociedade. Então, ao invés de vermos uma preocupação genuína em como melhorar a nossa economia, como melhorar a nossa sociedade, nós chegamos aqui à conclusão de que se estão lançando hipóteses no ar para ver onde será mais seguro ficar em 2026 para que não se perca poder político. Então, assim, não me parece que uma coisa seja dissociada da outra. As duas coisas podem estar acontecendo concomitantemente.